eu quero convidar a todos a refletir um pouco conosco acerca do propósito de Deus em nossas vidas, né? Quero começar lendo com vocês o texto de 1 Coríntios, capítulo 3. É um pequeno texto, nós vamos explorá-lo na sua uma boa parte desse texto, mas eu quero apenas ler o início como um texto de abertura. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, diz assim: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Queridos, o encargo de Deus para nós essa noite, ele procura nos levar à reflexão, parar um pouco com as nossas atividades, sejam elas as cotidianas ou mesmo as atividades espirituais, porque às vezes nós ficamos tão envolvidos nas atividades, mesmo as espirituais, né, que nós acabamos nos esquecendo do propósito, por que o Senhor nos chamou. Acabamos por ignorar, por esquecimento, por nos envolver com outras coisas, deixamos de lado o essencial. Basicamente aquilo que Jesus fala acerca de Marta, né, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, quando diz que Marta, ela se ocupava com muitas tarefas boas, lícitas. Imagino que Marta estivesse ali muito preocupada em preparar um bom ambiente para Jesus, que era um hóspede na sua casa, preocupado com uma boa alimentação, com um bom banho, coisas que são lícitas e são muito boas, e são até mesmo coisas louváveis. Mas em razão das suas muitas preocupações com as coisas secundárias, ela acabava abrindo mão, mesmo que inconscientemente, daquilo que Jesus diz ser o principal. Jesus então louva a atitude de Maria, irmã de Marta, dizendo que Maria escolhera a melhor parte. Ou seja, Maria prostrava-se aos pés de Jesus ali e ficava ouvindo suas palavras, seus ensinamentos. Aquelas palavras ela ia não somente compreendendo, tomando para dentro de si, mas eram palavras que iam sendo trabalhadas dentro dela, forjando uma nova pessoa, uma nova Maria. Tanto é que nós vemos que por ocasião da morte do Senhor, a Maria foi a primeira e a única a não somente ir ao túmulo de Cristo, mas a única a permanecer junto ao túmulo vazio. Todos os demais discípulos, mesmo João, que era o discípulo amado, se contentara apenas em ver o sepulcro vazio. Mas Maria queria algo mais. Maria estava completamente vinculada a Cristo com um amor indescritível, de modo então que ela não podia simplesmente ficar tranquila enquanto supostamente o corpo de Cristo havia sido roubado. Ela queria encontrar o corpo, ela queria dar um destino, um fim digno ao corpo de Jesus, e por isso ali ela permaneceu. Então, que nós possamos nos aquietar um pouco, e é sempre bom que de vez em quando nós tenhamos esse tempo de refletir. Por isso eu trouxe 4 pontos importantes que nós vamos trazer aos irmãos, que será o motivo ou o alvo da nossa reflexão, o objeto da nossa reflexão, e que essa reflexão não fique somente aqui, mas que vocês levem para casa esses 4 pontos que nós vamos apresentar, e assim os irmãos durante a semana vão se lembrando, vão ruminando essas palavras, esse sentido, esse entendimento, e vão também orando essas palavras, orando esses 4 pontos, colocando diante de Deus esses 4 pontos que eu julgo serem pontos extremamente necessários para qualquer cristão que queira ter uma experiência de fé sadia, uma experiência de fé que resulte no propósito para o qual nós fomos chamados. Amém? E esse texto que nós lemos aqui de abertura é um texto em que o apóstolo Paulo, ele se comunicando ali com a igreja de Corinto, ele vai falando dos relacionamentos, né? Essa carta é uma carta muito interessante porque ela é uma carta não somente muito pessoal, mas é uma carta que trata dos problemas
do cotidiano de uma igreja. A igreja de Corinto era uma igreja extremamente problemática.